Oi, Cláudia. Olá, é um prazer falar com você, Guilherme. E Igualmente. desculpe, eu já tenho 64 anos, e estou em home office, como se diz hoje, de maneira muito chique, que na prática quer dizer que eu estou aqui enclausurada Sim. e eu tive que adivinhar como é que usa esse negócio de live. Mas olha, eu sou boa de aprender, viu? Verdade. Queria que você começasse falando um pouquinho, Cláudia, assim, eu estava falando antes de você entrar aqui, a gente está num momento de muitas turbulências, né? E também, quando o assunto é educação, a gente também está num momento é, que é difícil a gente entender esse cenário, né? Ao mesmo tempo que há 2 dias atrás o presidente da República questionou por que as escolas estão fechadas, o secretário estadual aqui do Rio disse que as escolas iam ficar fechadas por pelo menos mais 60, 90 dias. O Crivella ontem disse que talvez nos próximos 15 dias abrisse as escolas. E nesse cenário, a gente tem as escolas fechadas e tem um impacto muito grande na educação, né, em especial para os nossos alunos que estão em casa. Então, queria que você começasse a falar um pouco qual é esse impacto, né, tanto para a educação quanto para os alunos, para os professores, para a rede como um todo. Olha, o impacto é brutal. Nós estamos hoje no mundo com 124 países com escolas fechadas. Ontem nós tivemos uma teleconferência organizada pela Fundação Varkey, em que foram discutidas as estratégias que cada país vem adotando para manter as crianças aprendendo. E com uma preocupação muito grande, como o acesso à internet é muito desigual no mundo e dentro de cada país, nós corremos um risco sério de as desigualdades educacionais aumentarem mais ainda. Então, cada país está buscando uma construção de soluções, e o Brasil não é uma exceção nisso, que combine uso de novas tecnologias com o uso de instrumentos muito simples, como rádio, televisão, papel, para que as perdas em termos de aprendizagem que nós vamos ter não sejam grandes demais. Que nós vamos ter perdas em aprendizagem, isso nada substitui um bom professor. Mas considerando que isso se torna impossível, nós não vamos expor professores e alunos a um risco tão grande, nós vamos ter que pensar fora da caixa. Aliás, as crises são boas oportunidades para pensar fora da caixa e promover a criatividade. E é impressionante, eu tenho conversado com vários secretários municipais e estaduais de educação, tenho conversado com diretores de escola que me seguem no Twitter, com professores que me seguem. É impressionante o que eles estão tentando fazer nesse contexto tão desafiador. Então, vamos ter impacto? Vamos. Esse impacto vai ser de várias ordens. É importante lembrar que quando nós entramos nessa situação, nós tínhamos problemas já de aprendizagem. O Brasil teve avanços super importantes em aprendizagem, em educação, em acesso, no final do século XX, começo do século XXI, sendo um dos últimos países no perfil de renda que o Brasil tem a universalizar o acesso ao ensino fundamental, mas nós não estamos aprendendo. Se você pensar, Guilherme, pegando os dados do último PISA, nós estamos entre as 20 piores posições, né, entre 79 países e regiões. Na própria avaliação que o Brasil faz, a Prova Brasil, embora a gente tenha tido avanços no 5º ano, desde a primeira edição do Prova Brasil, no 9º ano os avanços são muito pequenos e no 3º ano do ensino médio nós estamos estagnados em um patamar baixíssimo. Sim, você falou uma coisa que, enfim, é o que mais está se falando hoje, que é a questão da equidade, né? Assim, o principal debate do dia de hoje em relação à educação é a questão do EAD, né? Do ensino à distância. E a gente sabe que o Brasil é um país muito desigual, né? Pensando
no coronavírus em relação à saúde pública, está todo mundo muito preocupado com o que vai acontecer quando, né, o vírus chegar, por exemplo, nas comunidades e o potencial que isso tem de se alastrar dentro das comunidades. Em relação à educação não é diferente, né? Porque a gente sabe que em determinados lugares do Brasil ainda se tem muito problema de acesso à internet, de pacotes de dados. Então, como você acha que vai ser esse impacto, pensando na questão da equidade, principalmente para essas famílias, para esses alunos de mais baixa renda que muitas vezes não vão conseguir ter o mesmo acesso que outros alunos, né? Olha, eu acho que vai depender de muita coisa. Nesse momento, as respostas estão acontecendo a cada dia, né? Quer dizer, a proposta de soluções. Houve uma conversa entre o secretário de Educação do Estado de São Paulo e as empresas de telecomunicações, pedindo para que, para fins de aprendizagem, não se cobre nos pacotes de dados dos celulares nenhuma taxa. Aparentemente, essa conversa está saindo muito bem. Todas estão se articulando para construir uma solução para isso. Uma escola particular voltada para a classe C do Estado de São Paulo, que é muito inovadora, resolveu abrir todos os seus projetos de educação à distância, que integram vídeos e teoria com exercícios, para as redes, todas as redes públicas do país que quiserem se cadastrar soluções. Então, eu acredito que se a gente olhar, primeiro, para quem tem acesso a celular e à internet como uma alternativa, e não esquecer dos que não têm acesso algum, existem soluções, como eu disse há pouco, por rádio, por televisão. Bom, uma outra questão assim, importante a gente falou um pouco sobre o papel dos professores, né? Mas eu queria discutir um pouco com você também sobre o papel dos pais, né? Assim, no momento em que a gente vive no mundo inteiro, no Brasil e cada vez mais, um momento de quarentena, né? Em que a gente pede para que as pessoas fiquem em casa, a gente está no momento em que as crianças e adolescentes estão em casa também. Então, qual o papel desses pais como educadores, né, tanto no sentido de incentivar que os alunos continuem a acompanhar, seja através de online, de televisão, enfim, por aí vai, seja através da própria educação que os pais vão estar com os filhos ali agora 24 horas por dia. Então, qual o papel que você entende que é dos pais nesse momento? Dos pais e das mães. Então, vamos lá. Eu tenho falado muito disso. Eu acho que o ponto mais importante para os pais é a educação é uma responsabilidade compartilhada de pais e escola. E é por delegação para a escola, quer dizer, ela é originalmente dos pais. Então, não é uma tarefa extra para os pais. A educação é a tarefa principal dos pais na relação com filhos pequenos e adolescentes. Nesse momento, o mais importante é fortalecer vínculos familiares. É um bom momento, já que tem uma parada de todo mundo em casa, da gente ter aquelas conversas que a gente nunca tem tempo de ter. Deixa eu dar um exemplo bem prático. Quem tem filhos pequenos ou adolescentes em casa, que tal pegar velhos álbuns de família e mostrar quem foi aquela tia-avó maluca que teve um determinado problema? Como é que os pais saíram do Maranhão e vieram para o Rio de Janeiro? Como é que os pais saíram ou os avós saíram de um país estrangeiro no meio da Segunda Guerra e vieram para o Brasil? Como é que foi essa decisão? Contar as histórias que as famílias contam é o momento de fazer com as crianças. Uma outra coisa que eu teria para recomendar a quem está ouvindo e é pai ou mãe é um momento todo dia de leitura em família. Durante 20 minutos, todo dia, pai, mãe, filhos que já leem, filhos que ainda não leem, todo mundo, cada um com um livro na mão.
para que os filhos lembrem de rodas de leitura em família. O José Mindlin conta que uma das coisas que fez dele, né, ele tinha um bibliófilo, um grande leitor, um homem muito culto, e ele dizia que o que mais fez ele gostar de ler foi que ele via os pais lendo quando ele era pequeno. Então, quem tem essa oportunidade de ter livros em casa ou ter acesso a livros de biblioteca, ler juntos é uma oportunidade única. E vale a pena até interromper a leitura para dizer, olha o que eu vi de interessante no meu livro. Porque, infelizmente, o Brasil é um país de elites não leitoras. Elites que não têm sequer a desculpa de que o livro é caro. Então, é natural que as crianças associem leitura com uma obrigação escolar e não com uma fonte de prazer. Então, isso é outra coisa que eu recomendo para os pais. Outra atividade que pode e deve ser feita pelas crianças com supervisão da família é aquilo que a escola está mandando de tarefas escolares nesse período de educação à distância. Ô, Cláudia, a gente falou no meio da conversa, eu falei que eu queria voltar um pouco mais à frente a esse assunto, que é a volta às aulas, né? A gente espera o quanto antes, né, que a gente possa ter os alunos voltando, que as escolas possam ser reabertas. E nesse momento da reabertura das escolas, a gente vai chegar numa realidade muito diferente, né? Porque eu imagino que esse ensino à distância, ele não cumpra o mesmo papel das aulas presenciais. O secretário Pedro Fernandes, nosso secretário estadual de Educação, ele chegou a dizer na última entrevista que essas aulas do ensino à distância, elas contariam como aulas presenciais, né? Como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga a volta desses alunos às escolas daqui a 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses? Vai continuar tudo normal? Eles vão ter que fazer um currículo mínimo de novo para compensar esse tempo que eles estavam de forma online, não presencial? Como é que você vê isso? Olha, eu acho ilusório pensar que não vai haver perdas se a gente fizer uma boa estratégia à distância. Não, perdas vão ocorrer. Então, é necessário, no retorno à escola, não esquecer, aqui falo para os educadores, que é necessário, de novo, fazer um acolhimento, especialmente para as crianças menores, que é importante ter um tempo reservado para nivelamento. O nivelamento também pode ser o chamado de período de revisão. Eu imagino que durante 40 dias, ou coisa assim, nós vamos ter que rever o que eles deveriam ter aprendido à distância. Porque as crianças e os jovens aprendem em ritmos desiguais e, normalmente, um professor tenta puxar mais aqueles que estão ficando para trás. Isso nem sempre é possível fazer à distância. Então, vai ser importante ter sessões de nivelamento para recuperar a aprendizagem perdida, com um cuidado muito maior com crianças em fase de alfabetização. Porque a aquisição do saber letrado é muito mais complexo. Às vezes as pessoas acham que alfabetizar é uma coisa, quase que uma arte. Não é uma arte. É muito mais ciência do que arte. Então, vai ter que ter uma estratégia muito mais organizada e com muito mais suporte aos professores alfabetizadores. Vai ser mais útil, vai ser bom para aquelas crianças cujos pais conseguiram ler histórias para elas, ensinar os sons das letras, brincar com hipóteses de como é que se escreve determinadas coisas, quer dizer, ou que a escola orientou como fazer. Mas vai ser um período desafiador e é importante que as redes façam uma formação continuada em serviço específica para os professores em relação a esse tema, aprender. Nossa, legal. Bom, queria agradecer, Cláudia, por essa conversa, por esse bate-papo. Muito importante que a gente possa, nesse período, né, de quarentena, debater outros temas também, como a questão da educação, não só
ficar focado na questão da saúde, mas poder debater isso. Muito obrigada, e eu agradeço a possibilidade de ter interação com todos vocês.